Aconteceu na última terça-feira a primeira chamada para a eleição da nova diretoria do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Teresópolis. Porém, não houve quórum, não houve público suficiente para a validação desse pleito. Eram esperados pelo menos 1.185 eleitores e compareceram 733. Com isso, fica convocada para a próxima semana, dia 3, uma nova chamada, a segunda chamada para essa eleição. Para falar sobre esse momento, aqui comigo, Kátia Borges, atual presidente do Sindipmt e que concorre também pela Chapa 1, pela reeleição. Bom, Kátia, infelizmente, apesar de ter sido chamado, convocado, não houve esse número de eleitores mínimos para que fosse escolhida essa chapa para continuar representando ou para uma nova chapa aqui no Sindipmt. Infelizmente a gente sabia que o quórum era um quórum muito alto, né? 1.185 servidores e a dificuldade de todo mundo de chegar, de se locomover, né? Então, apesar de ter urnas itinerantes, mas a gente não conseguiu atingir o quórum, foram 733 votantes nesse dia. E aí a gente tem a segunda chamada dia 3, que aí já não tem quórum. A quantidade de pessoas que comparecerem para votar é o que será aberto às urnas e quem tiver mais voto é aquele que ganha. Mas a gente ainda assim pede que o servidor compareça para dar a sua voz e ser feito aquilo que ele realmente quer, né? A vontade do servidor dentro do seu sindicato. Bom, e nessa continuidade aí, ou da sua chapa, ou entrando a chapa concorrente, existem alguns desafios ainda para o Sindipmt, né? Como, por exemplo, receber esse retroativo do Vale Refeição, o plano de saúde. Quais são os principais temas em debate? A gente tem algumas prioridades, né? O Vale Retroativo é uma delas, que a gente vai terminar o ano agora de 2019 sem conseguir fazer acordo, sem conseguir receber essa questão do nosso retroativo, que está onerando o município, criando uma dívida muito alta, já está passando de 16 milhões com o servidor público. A gente tem o nosso plano de saúde, que também até agora a gente não retornou, não perdemos o direito, temos o direito, mas não temos ele ativo, funcionando. Então vamos fechar o ano de 2019 sem receber isso de volta. Nosso salário está em dia, sim, nosso salário está em dia, mas e a recuperação salarial? A gente precisa dessa recuperação, a gente precisa do concurso público já, porque desde 2006 não tem concurso público na prefeitura. A quantidade de aposentadorias é muito grande e a gente não tem servidor para suprir isso. Nosso Sereprévio daqui a pouco vai fechar, porque não tem condições. A gente já está chegando no meio a meio e não tem como pagar isso. A gente precisa do concurso. A educação está toda sucateada, sem professor, sem funcionários, concursados e efetivos. A gente faz contrato, a gente bota hora extra e paga muito mais caro por isso. E aí a LRF fica no estado que a gente vê hoje. Bom, Robson Abreu, outro membro da atual diretoria, atualmente está tranquila a situação do servidor aqui no Palácio Tereza Cristina, mas nem sempre foi assim, né? Por isso a importância desse sindicato atuante. Bom dia a todos. A minha preocupação não é esse momento, a minha preocupação é depois da eleição. Ano que vem é período eleitoral, começa muitas promessas e acaba depois algumas coisas que aconteceu no passado. Ficar 4 meses, salário atrasado, direitos e garantias nossos, o gestor não cumprir. Inclusive, a gestão atual está tentando cumprir, mas tem as nossas ações coletivas, igual o retroativo do plano de saúde, o retroativo do plano do Vale Alimentação, o nosso plano de saúde, que até agora não foi concluído. Mas tem as nossas ações, a gente não abriu mão ainda, nós não abrimos mão das nossas ações, tanto coletivas e individuais, até a determinação do judiciário. Já fizemos execução, já fizemos também, nós estamos fazendo denúncia ao MP por causa da LRF e das contratações que está tendo. Então tudo isso, essa atual diretoria está tomando as providências cabíveis. A gente não abriu mão de nada. Bom, essa questão da eleição, a gente fala sempre eleição, mas é importante lembrar, né, que foi um fato marcante que até outubro da última eleição para prefeito foi tudo mil maravilhas, né? Inclusive vocês até diminuíram as manifestações porque foi atendido, salário em dia. Chegou em novembro, no mês seguinte, né, não teve nem
passou mais um período, esperou virar ONU, chegou em novembro e já começou a atrasar de novo, né? Essa realmente é a preocupação, né? A nossa preocupação, principalmente, é o salário. Nosso salário tem que estar em dia, porque todos nós trabalhamos muito. Aí, muitas das vezes, o cara, que eu não. É a obrigação do gestor, é a obrigação do patronal, já que você contribui, já que você trabalha, é a obrigação dele estar com o salário em dia. Até porque o consumidor, o nosso patrão direto, que é o contribuinte, ele está com seus impostos em dias, na grande maioria. Então esse retorno é o nosso salário. E a propósito, igual a Kátia falou da educação, mas também a saúde está precisando de um concurso urgente também. Tanto da área médica, tanto das outras categorias da área da saúde. Bom, Kátia, e como falamos aqui diversas outras vezes naquelas manifestações, o servidor sem salário, sem seus benefícios, acaba gerando uma cadeia de prejuízo para o teresopolitano de modo geral, né? O comércio é prejudicado, as escolas particulares cujos servidores têm filhos estudando, ou seja, é uma cadeia de prejuízo para toda Teresópolis, né? Seu servidor, hoje a prefeitura é uma das maiores empregadoras do município, né? Se não tiver em dia, a cidade toda perde, né? Com certeza. A gente viu aqueles 4 meses que a gente ficou sem salário, né, no ano de 2017 e o parcelamento no início de 2018, não só gerou para a população, como para o servidor, principalmente que estava sem salário, até a falta de dinheiro dentro do município, disso girar dentro do município. O Natal, as lojas não conseguiram ter as vendas que esperavam, né, porque a gente não teve Natal. Naquela época nós ganhamos um valor mínimo para comprar rabanada, como foi dito. Isso tudo a gente não pode esquecer. A gente sabe como fazer. Hoje a gente vive uma tranquilidade em ter o salário em dia, mas salário em dia é o mínimo que se espera quando você trabalha, receber o seu salário. A gente quer mais do que isso. A gente quer viver do jeito que a gente já viveu um dia, do jeito que a gente tinha, né? Pedro Gil, quando assumiu, devolveu o nosso vale alimentação de R$100, hoje era para estar 128. Então a gente perde a cada mês R$28 do nosso vale alimentação. Foi dado direito ao servidor, então ele tem que receber. Isso tudo a gente ainda tem para correr atrás enquanto sindicato, né? Não é fácil, não é uma coisa que a gente conquista, porque a gente depende do judiciário, a gente depende de outras pessoas, mas a gente não vai deixar de correr atrás. E se faltar salário, a gente volta para a rua, igual a gente fez em 2017, em 2016, em 2018, a gente vai estar na rua, não tem problema. A gente sabe como faz. Hoje a gente encontra a porta aberta, sem dúvida, a gente tem mesa de negociação, mas a mesa também precisa andar. Não adianta só a gente sentar para conversar, né? Ontem a gente teve um ganho na Câmara, que foi a regulamentação do projeto de insalubridade, dando para os agentes de creche, para o pessoal de apoio nosso, da educação, que foi um avanço muito grande. Eu agradeço até a Maurício Lopes, que assumiu, e os vereadores que votaram a favor. Vinícius compactuou, levou o projeto para a Câmara, então já foi um avanço. Mas a gente ainda precisa avançar mais e a gente vai buscar isso, sem dúvida. Então, terça-feira, convocando todos os servidores a participarem. Terça-feira, de 9 às 18, a gente vai estar lá, tem urna no sindicato, tem urna aqui na PMT e nós vamos ter 3 urnas itinerantes para dar possibilidade ao máximo de servidor sindicalizado para votar. Basta você levar seu documento de identidade e ter 3 meses de filiação no sindicato. Então está aberto para todo mundo. Bom, obrigado, Kátia, obrigado, Robson. Com informações da redação do jornal O Diário para Diário TV, Marcelo Medeiros.